Oi, gente, boa noite, boa madrugada. Não vou demorar. Pode ficar tranquilo que hoje a palavra vai ser pequena, mas nem por isso vai deixar de ser edificante. Neemias, capítulo 6, versículo de 4 a 11. Vou ler rapidinho também, mas antes quero orar. Pai, em nome de Jesus, me coloco na tua dispensação para trazer o alimento espiritual para o teu filho e tua filha que propuserem ouvir para a sua edificação. Em nome de Jesus, me use. Em nome de Jesus, fale através de mim. Em nome de Jesus, fale comigo. Amém. Vamos lá, Neemias capítulo 6, versículo de 4 a 11. Do mesmo modo, mandaram dizer-se 4 vezes e, do mesmo modo, lhe respondi. Então Sambalate, ainda pela quinta vez, me enviou o moço com uma carta aberta na mão, na qual estava escrito: entre as nações se ouviu que Gesem o diz que tu, os judeus, intentais revoltar-vos, e por isso tu estás edificando o muro. E segundo se diz, queres fazer-te rei dele, e que constituístes profetas para proclamar a respeito de ti em Jerusalém há rei em Judá. Ora, estas coisas chegarão aos ouvidos do rei, chegarão aos ouvidos do rei. Vem, pois, agora e consultaremos juntamente. Então mandei dizer-lhe que de tudo o que dizes, coisas nenhuma sucedeu, mas tu mesmo o inventa. Pois Versículo 9: pois todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as tuas mãos hão de largar a obra e não se efetuará. Mas agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Foi à casa de Samaria, filho de Delaías, filho de Metebel, que estava em recolhimento, e disse a ele, versículo 10, né? Ajuntando-nos na casa de Deus, dentro do templo, e fechando as suas portas, pois virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Eu, porém, respondi: um homem como eu fugiria? E quem há que, sendo tal como eu, possa entrar no templo e viver? De maneira nenhuma entrarei. Versículo 12. E permaneci, que não, e percebi que não era Deus que o enviava, mas ele pronunciou essa profecia contra mim, porquanto Tobias e Sambalates o havia subornado. Queridos e queridas, o que eu quero falar para você aqui nessa noite, nessa madrugada, porque já é madrugada nessa palavra, que Sambalate, Tobias foram sim os perseguidores na vida de Neemias, tiveram outros, e que Neemias ele teve que dar 5 não. Nós vamos observar aqui que 5 vezes tentaram Neemias e 5 vezes Neemias resistiu, tá? 5 vezes Neemias resistiu. E o que Deus está trazendo para mim e para você nesta madrugada de palavra é que não importa quantas vezes, tá? Não importa quantas vezes o inimigo vai bater a tua porta, não importa quantas vezes o adversário vai tentar parar a obra de Deus na sua vida, não importa quantas vezes o adversário vai levantar calúnia e difamação para tentar destruir os projetos que o Senhor tem para você. Continue seguindo em frente. Eu quero dizer também para você nesta noite que nem sempre o sim é a resposta, é a melhor resposta a se dar. Porque muitas das vezes, por precisarmos, por carecermos, por necessitarmos, dizemos sim, até mesmo para agradarmos a pessoas, amigas, familiares, entes queridos, nós falamos sim, quando Deus tem mandado dizer não. Vem, não, vai, não, fica, não, faz, não, porque o não também é uma resposta. E temos tanta resistência ao não. E Neemias aqui, ele vai dizer 5 vezes, ele vai recusar 5 vezes. E a palavra de Deus para mim e para você nessa madrugada é: recuse. Peço discernimento a Deus e recuse.
recuse o banquete de Satanás. A palavra de Deus vai dizer que Daniel, quando chegou na Babilônia, foi oferecido os melhores manjares. Foi oferecido a ele, né, também a Sambalat, perdão, Sambalat não, a Sadraque, Mesaque e Abednego, foram oferecidos a eles os melhores manjares do rei. Eles iam comer as mesmas comidas que saíam da mesa do rei, e isso era considerado honra. Mas Daniel não se contaminou com a comida da mesa do rei. Ele escolheu passar por legume, comer as comidas que eles já estavam acostumados e era permitido por Deus naquela época. E às vezes nós temos nos corrompido, dizendo sim mediante as circunstâncias e situações. Por exemplo, Daniel estava lá, ele teria todo o respaldo de dizer: nós estamos na Babilônia, vamos ter que nos adaptar com os hábitos e costumes, digamos assim, dessa região. Vamos ter que nos acostumar. Não é assim que muita gente fala, mas é o costume da época, é o hábito da época, é o costume da região, é o hábito da região, é o costume disso ou daquilo. Não, não, não. Daniel não se corrompeu, nem seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego se corromperam. Eles não se permitiram se corromper. Eles escolheram permanecer na fidelidade com Deus e foi só por isso que eles foram livres da fornalha, eles não foram contaminados e Daniel foi livre da boca do leão, porque se eles escolhessem as suas próprias conveniências, com certeza o leão tinha tragado Daniel, devorado Daniel, e a fornalha teria, consumido Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, voltando aqui para Neemias, eu quero dizer para você nessa noite que 5 vezes o nosso querido personagem bíblico desta noite que traz a palavra para os nossos corações, 5 vezes ele foi tentado por aqueles que queriam parar o que o Senhor tinha na vida desse homem de Deus. 5 vezes ele foi perseguido e por pessoas que ele deveria confiar, pessoas que, ele queria, ele acreditava, o povo é pessoas de confiança, digamos assim. E aqui é bem curioso que tem um versículo aqui que ele vai dizer que ele percebe que Deus não era que havia enviado, que Deus havia enviado. O versículo 11 ele diz: Eu, porém, respondi: Um homem como eu fugiria? E quem há que, sendo tal como eu, possa entrar no templo e viver? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus que o enviava, mas ele pronunciou essa profecia contra mim. Quantos de mim e de vocês temos vivenciado ataques proféticos falsos, de bocas proféticas demoníacas, como se fosse de Deus? Falsos profetas se dizendo de Deus, mas profetizando palavras de maldição sobre a minha e sobre a sua vida. E eu estou aqui nesta noite para anular, cancelar, repreender, no nome do Senhor Jesus, todas essas palavras sobre a minha e sobre a sua vida e dizer para você: não tenha medo, porque o Senhor nosso Deus é conosco, amém? E conforme Neemias deu 5 não ali para aqueles desocupados que tentavam parar, levá-lo a parar, né? E ali no versículo 8 ele é bem ousado quando ele diz: Então mandei dizer de tudo que dizes, coisas nenhuma sucedeu, mas tu mesmo inventa. Deus deu discernimento ali para que Neemias discernisse que eles estavam inventando aquilo tudo para cortar ele, tirar ele do foco da obra e armar uma armadilha contra a vida dele. Muitas das vezes caímos na armadilha porque achamos: mas fulano é uma pessoa íntegra. Por que que fulano haveria de mentir? E tem mais, às vezes nos deixamos levar também pela curiosidade. Eu vou ver, que Deus tome conta, sabe? E a curiosidade nos leva para o fundo do poço. Como eu disse que eu não ia demorar, já estou falando há 10 minutos, eu quero encerrar ministrando sobre a sua vida uma palavra profética. Meu irmão, minha irmã, 5 vezes. 5 vezes Neemias disse não. E eu quero profetizar que 5 vezes você também possa resistir todas as tentativas do adversário de parar e frustrar os planos do Senhor na tua vida. E eu quero ministrar
que dessas 5 renúncias que você fará de coisas e situações que estão tentando te tirar da presença de Deus, renuncie, diga não ao pecado, diga não ao vício, diga não à mentira, diga não a tudo aquilo que tem tentado te afastar dos caminhos do Senhor. E quando você renunciar e falar não, o céu vai se abrir e o Senhor vai guardar a sua vida, a sua casa, a sua família e vai derramar as bênçãos do Senhor e a obra e os planos do Senhor se concretizará na minha e na tua vida. Receba nesta noite esta palavra e diga não ao adversário, diga não ao vil tentador, diga não ao enganador e só diga sim para Jesus. Deus abençoe a paz do Senhor.